Jó, capítulo 31. Eu fiz um pacto com meus olhos, como, pois, eu olharia com cobiça para a virgem? Pois qual é a porção dada por Deus acima e a herança dada pelo Todo-Poderoso nas alturas? Por acaso a calamidade não é para o perverso e o desastre para os que praticam injustiça? Por acaso ele não vê meus caminhos e conta todos os meus passos? Se eu andei com falsidade, e se meu pé se apressou para o engano, pese-me ele em balanças justas, e Deus saberá minha integridade. Se meus passos se desviaram do caminho, e meu coração seguiu meus olhos, e se algo se apegou às minhas mãos, que eu semeie e outro coma, e meus produtos sejam arrancados. Se foi meu coração que se deixou seduzir por alguma mulher, ou se estiver espreite a porta do meu próximo, que minha mulher moa para outro e outros se encurvem sobre ela. Pois tal seria um crime vergonhoso e delito a ser sentenciado por juízes, pois seria um fogo que consumiria até a perdição e destruiria toda a minha renda. Se desprezei o direito de meu servo ou de minha serva quando eles reclamaram comigo, que faria eu quando Deus se levantasse? E quando ele investigasse a causa, o que eu lhe responderia? Aquele que me fez no ventre materno também não fez a ele? E não nos preparou de um mesmo modo na madre? Se eu neguei aos pobres o que eles desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, e se comi meu alimento sozinho e o órfão não comeu dele, porque desde a minha juventude cresceu comigo como se eu fosse seu pai, e desde o ventre de minha mãe gulei a viúva. Se eu vi alguém morrer por falta de roupa, e o necessitado sem algo que o cobrisse, se sua cintura não me bendizesse, quando ele se esquentava com as peles de meus cordeiros, se levantei minha mão contra o órfão quando vi que seria favorecido na corte judicial, que minha escápula caia do meu ombro e meu braço se quebre da sua articulação. Porque o castigo de Deus era um assombro para mim, e eu não teria poder contra sua majestade. Se eu pus no ouro a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és minha confiança, se eu me alegrei de que minha riqueza era muita e de que minha mão havia obtido muito, se olhei para o sol quando brilhava e a lua quando estava bela, e meu coração se deixou enganar em segredo, e minha boca beijou minha mão, isto também seria um delito a ser sentenciado por juiz, porque teria negado ao Deus de cima. Se eu me alegrei de desgraça daquele que me odiava, e me agradei quando o mal o encontrou, sendo que nem deixei minha boca pecar, deixando sua morte como maldição, se a gente de minha casa nunca tivesse dito, quem não se satisfaz da carne dada por ele? O estrangeiro não passava a noite na rua, eu abriria minhas portas ao viajante. Se encobri minhas transgressões como as pessoas fazem, escondendo meu delito em meu seio, porque eu tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me atemorizou, então me calei e não saí da porta. Quem me dera se alguém me ouvisse. Eis que minha vontade é que o Todo-Poderoso me responda e meu adversário escrevesse um relato da acusação. Certamente eu o carregaria sobre meu ombro e o poria em mim como uma coroa. Eu lhe diria o número de meus passos e como um príncipe eu me chegaria a ele. Se minha terra clamar contra mim e seus sulcos juntamente chorarem, se comi seus frutos sem pagar dinheiro ou fiz expirar a alma de seus donos, em lugar de trigo que me produza cardos e ervas daninhas no lugar da cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Jó, capítulo 32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo em seus olhos. Porém se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu sua ira,
porque justificava mais a si mesmo que a Deus. Também sua ira se acendeu contra seus 3 amigos, porque não achavam o que responder, ainda que tinham condenado a Jó. E Eliú tinha esperado a Jó naquela discussão, porque tinham mais idade que ele. Porém, quando Eliú viu que não havia resposta na boca daqueles 3 homens, sua ira se acendeu. Por isso Eliú, filho de Baraquel, Buzita, respondeu dizendo: Eu sou jovem, e vós sois idosos. Por isso fiquei receoso e tive medo de vos declarar minha opinião. Eu dizia: os dias falem, e a multidão de anos ensinem sabedoria. Certamente há espírito no ser humano, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendedores. Não são somente os grandes que são sábios, nem somente os velhos entendem o juízo. Por isso eu digo: escutai-me, também eu declarei minha opinião. Eis que eu aguardei vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto vós buscais argumentos. Eu prestei atenção a vós, porém eis que ninguém há de vós que possa convencer a Jó, nem que responda às suas palavras. Portanto, não digas: encontramos a sabedoria, que Deus o derrote e o não o homem. Jó não dirigiu suas palavras a mim, nem eu lhe responderei com vossos dizeres. Estão pasmos, não respondam mais, faltam-lhes palavras. Esperei, pois, porém agora não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei minha parte, também eu declarei minha opinião. Porque estou cheio de palavras, e o espírito em meu ventre me obriga. Eis que meu ventre é como vinho que não tem abertura, que está a ponto de arrebentar como odres novos. Falarei para que eu me alivie, abrirei meus lábios e responderei. Não farei eu acepção de pessoas, nem usarei de títulos lisonjeiros para com o homem, pois não sei lisonjear, caso contrário, meu Criador logo me removeria. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e as enviou por meio de seu anjo, e as informou ao seu servo João, o qual deu testemunho da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que ele viu. Bem-aventurado é aquele que lê, e também os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz sejam convosco, provenientes daquele que é, e que era, e que virá, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono dele, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o chefe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes a Deus e seu Pai, e ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o perfuraram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que virá, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, que estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. No dia do Senhor, eu fui arrebatado em espírito, e atrás de mim eu ouvi uma grande voz, como de trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu estás vendo, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E eu me virei para ver a voz que tinha falado comigo, e ao me virar,
vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante a filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e o tórax envolvido com um cinto de ouro. E a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a lã, brancos como a neve, e seus olhos como chama de fogo. E os pés dele, semelhantes a um metal valioso e reluzente, e ardentes como em fornalha. E a voz dele, como de muitas águas. E tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e seu rosto como o sol brilhando em sua força. E quando eu o vi, caí aos pés dele como que morto, e ele pôs sua mão direita sobre mim e me disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo e fui morto, e eis que eu vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves do Sheol e da morte. Escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que estão para acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos ou mensageiros das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Hoje fizemos a leitura do dia 239 do nosso plano de leitura bíblica. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia e hoje iniciamos a leitura do livro de Apocalipse no Novo Testamento. Convide a todos quantos você deseja que tenha conhecimento dessa palavra para fazer essa leitura conosco. Basta compartilhar esse vídeo com quem você desejar. Quem chegou aqui agora e quer fazer essa leitura conosco, se inscreva no canal, mas lembre-se de ativar o sininho porque todos os dias postamos uma nova leitura e dessa forma você será notificado pela plataforma. Por hoje eu fico por aqui. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, te encha de sabedoria e conhecimento e que você tenha uma vida transformada por Ele. Até amanhã, se assim Ele nos permitir.